Mara e Douglas estão expulsos, é a informação que chega, mas não temos o placar ainda para a gente definir. Então, esperando aquele relatório final, né, para que a gente possa trazer, mas a informação preliminar, então, é que Mara e Douglas foram expulsos do São Paulo Futebol Clube. Grande notícia, então, que a gente espera a confirmação do último relatório do Conselho Deliberativo. Informação que foi divulgada pelo Valentim Furlan lá no UOL, conversou com membros aí do Conselho, né, que estão ali de olho nessa história. Douglas, então, a informação preliminar é de expulsão. Vamos ver quantos foram os votos aqui para a gente trazer, porque é muito importante a gente trazer também essa parcial, né, Matheus? É algo realmente importantíssimo aí, então, e é um momento de extrema celebração, né? Quase um gol do São Paulo para a galera. Para mim é um gol do São Paulo completamente, é uma vitória. Eu acho que são 2 vitórias do São Paulo nesta semana, a vitória lá sobre o Boston River e agora essa vitória com a expulsão deles dois, e que não fique só neles, né, Gabriel, né, Vanessa? Eu espero que seja o começo de uma série de expulsões de pessoas que prejudicaram o São Paulo como instituição, prejudicaram a imagem do São Paulo e o São Paulo como clube. Se o São Paulo hoje está nessa situação, nesse patamar, é devido aos fatos ilícitos ou supostamente ilícitos cometidos por essas pessoas. Também acredito... Saiu o placar, Matheus. Para te interromper rapidamente, Mara Casares foi expulsa com 223 votos para Mara, então, a expulsão, e o Douglas um pouco menos. O Douglas foi expulso aí com 217 votos. Fato é que os dois não fazem mais parte do São Paulo Futebol Clube, Matheus. Incrível isso, de ter 30 e poucos votos de diferença, mas uma vitória cachapante do São Paulo Futebol Clube. E a expulsão deles dois já era esperado, era apenas, como eu falei no início do nossa transmissão, a questão de formalidade, apenas uma confirmação. E esses 30 votos de diferença são inacreditáveis, porque não há motivo para absolver eles dois, mas o que o que importa para o São Paulino, o que importa para a pessoa que se importa com o São Paulo Futebol Clube, é que esses dois estão expulsos do quadro societário do São Paulo. E ele, o Douglas, era conselheiro vitalício, né? A Mara Casares não, ela tem mandato, né? Tinha mandato, acabou de perder, né? Que é trienal o mandato dela. Então, dia de felicidade, Gabriel e Vanessa, para o São Paulo Futebol Clube. Vou deixar um pouco contigo enquanto eu faço as postagens aqui na nossa rede social do Arquibancada. Vencemos, hein? Vencemos. É uma semana de vitórias para o São Paulo, né? É muito bom isso, cara. Eu fico até emocionado. Sabe quando dá aquele quentinho no coração da gente? Porque o São Paulo representa muito para nós, né? Então, quando a gente vê alguém mexendo com o São Paulo, isso mexe com a gente. Então, realmente, é uma vitória muito grande. Tivemos uma vitória dentro de campos, agora tivemos uma vitória gigantesca fora de campo, porque mostra muito. O que assim, não faz sentido na minha cabeça é ter essa diferença de votos para Mara e para Douglas, né? Não faz o menor sentido isso. E uma coisa que a gente estava trazendo, Matheus, mais cedo, no Bom Dia, foi que, assim, se eles não fossem expulsos, se acontecesse de alguma maneira que eles não fossem, né, que esse resultado não fosse positivo, tipo assim, o Márcio Carlo Magno foi expulso por causa disso. Ele saiu do São Paulo porque ele foi citado no áudio. Então, assim, se eles não fossem expulsos, não fazia sentido o Márcio Carlo Magno ter saído antes. E outra coisa que a gente abordou, que também que é, assim, coisas que acontecem no São Paulo Futebol Clube, é o lance de o Pinotti talvez receber uma punição antes por ter divulgado o áudio, da maneira que foi, essa coisa toda, que na verdade, assim, eu não considero realmente um erro, porque na verdade veio para dar luz a muita coisa que estava acontecendo no São Paulo. Esse áudio, né, Matheus, tem mais de 40 minutos. O 44. Que foi divulgado é muita coisa, né? E falar que tu saiu de fora de contexto assim, uma defesa muito complicada de se adotar, que foi a parte aí do Douglas, como você citou. E também, assim, o que foi divulgado, assim, que a galera mais conseguiu ouvir, foi aqueles 12 minutos, que era o que o GE divulgou no começo de dezembro e tudo mais. E, Matheus, como a gente falou, né? Mas é o começo, né? É o começo. A gente vê a mudança acontecendo no São Paulo, diferente do que foi em 2015, que ficou ali sobre panos quentes, e um dos nomes, inclusive do Douglas, que estava envolvido naquele período, ficou e continuou a tomar decisões do São Paulo, foi homem de confiança do São Paulo, estava ali como diretor da base, que é algo tão importante para o São Paulo, e ele estava como diretor da base. Então, Matheus, hoje a gente vê que mudou. De 2015 para cá,
mudou. Acho que os conselheiros entenderam a pressão que estão sobre eles. Eu ainda acho também um absurdo 200 e poucas pessoas decidirem o futuro do São Paulo Futebol Clube, porém, agora decidiram de maneira totalmente correta, porque era o mínimo que a gente esperava a expulsão dos dois. Então, acho que é isso, Matheus. A mudança de 2015 para cá, da importância de estarmos na mídia, de divulgarmos isso, de conscientizarmos o torcedor, e o torcedor do São Paulo realmente está consciente, né, Matheus? E está aqui, ó, a gente está com mais de 1.200 pessoas na live e todo mundo comemorando como se fosse um gol, um título, porque realmente é. Cara, de volta aqui para trazer para vocês, então, a parcial, né, 200% aí, então, 100% melhor dizendo, né, de todos os pontos aqui. A pauta número 1, rejeição à preliminar do Douglas, 222 votos aprovo, 93%, 12 pessoas reprovo, 5% e 3 pessoas, cara, de abstenção. A pauta 2 teve a mesma votação, então, né, 222, 12 e 3. A pauta número 3 teve 222, que é a de suspensão, 222 votos aprovo, 11 votos reprovo, 2 votos, melhor dizendo, aprovo a sugestão dos conselheiros e 2 abstenções. E aí, a pauta número 4, que é a pauta de inegibilidade, então, 221 a 14. Todas as pautas, então, é de modo geral, para passar para vocês, né? Mara Casares foi expulsa com 223 votos favoráveis e o Douglas foi expulso, com 217 votos favoráveis. Então, Douglas Schwartzman e Mara Casares expulsos do São Paulo Futebol Clube. Um dia histórico, que abre um precedente histórico para o São Paulo Futebol Clube e eu estava esperando muito para poder colocar isso aqui no ar para vocês. Finalmente, pode cravar a expulsão dos dois. Pode cravar, inclusive o que Vanessa falou é muito interessante, essa questão da impunidade, porque se em 2015 o Ataíde Gil Guerreiro conseguiu fazer uma explanação do que ocorria no São Paulo e quem saiu foi ele, os envolvidos continuaram, né? Porque houve a questão da Under Armour, houve a contratação do Iago Maidana com o pagamento de taxas, né? E aí resultou na renúncia do presidente Carlos Miguel Aidar. Ele continuou no São Paulo, o Douglas continuou no São Paulo, todo mundo envolvido continuou no São Paulo, o Ataíde Gil Guerreiro saiu. Dessa vez, o Ataíde Gil Guerreiro da vez foi a Rita de Cássia Adriana Prado, que conseguiu, sem querer, fazer com que desencadeasse toda uma bola de neve que chegou neles dois e espero que chegue acima, né? É a teoria do domínio do fato. Se a diretora feminina do São Paulo e mais o diretor adjunto das categorias de base estavam envolvidos na sala presidencial, não há como fugir da responsabilização também do mandatário principal, qual seja o presidente do São Paulo. Que a impunidade não medre mais no São Paulo Futebol Clube, Vanessa bem colocou, é a impunidade que faz com que as pessoas não tenham medo de dilapidar o clube. Enquanto houver pessoas de bem se insurgindo contra os malefícios que são causados ao São Paulo, com certeza o São Paulo vai se engrandecer, Gabriel e Vanessa. É isso, perfeitamente. Grande notícia, então, para a história do São Paulo Futebol Clube. E aí isso abre também, Van, assim, coisas importantes, consequências importantes. O Márcio não vai conseguir recorrer, né? Ele tinha esperança que, caso esse caso fosse arquivado, ele também se salvaria, né? Então dá para a gente cravar oficialmente que o Márcio Carlos Magno está expulso do São Paulo Futebol Clube também. Douglas e Mara fora e ganha muita força a comissão de ética para expulsar Dedé. E aí eu fiz um vídeo fazendo uma cobrança e eu tenho que parabenizar também a comissão de ética do São Paulo Futebol Clube, né? Que fez um papel muito importante. A gente pode ter aqui diferenças, a gente pode ter discordâncias em relação a anteriores apoios políticos, mas eu acho que vale a gente mencionar aqui, até porque quando eu fiz um vídeo expondo e cobrando todos, eles falaram, pô, eu vou fazer o certo, não vai ter pizza e tal. Então, assim, teve um pouco desse pensamento de pessoas próximas, não eles diretamente, né? Teve, então, esse pensamento de, pô, eu confio nele e tal. E eles, o Braga, que é o relator da comissão de ética, ontem ele falou para mim que ele recebeu várias ameaças de morte, né, da torcida e tal. Então, teve, de fato, muita pressão. Eu acho importante a gente colocar isso aqui também, o mérito à Comissão de Ética do São Paulo, Antônio Maria Patino, Felipe Nelly Soares, Luiz Augusto Braga, que foi o relator, Marcelo Felipe Nelly Soares e Milton José Neves Júnior foram, então, os autores da obra encaminhada ao Conselho.
E parabéns é o mínimo, mas a gente tem que parabenizar o mínimo nesse clube a todos os conselheiros do São Paulo que votaram pelo certo e que ontem exerceram o seu papel. A gente tem que continuar vigilante, a gente tem que continuar enchendo o saco no bom sentido, mas é gigantesco esse feito para a história do São Paulo Futebol Clube. Com certeza, Gabriel. Acho que, assim, como eu disse, a decisão do que acontece no São Paulo Futebol Clube, que tem milhões de apaixonados, né, e adeptos e torcedores ao redor do mundo, depende dessas 200 pessoas que hoje tomaram uma decisão favorável ao São Paulo Futebol Clube. A gente viu o São Paulo só sendo lesado nesses últimos tempos. São Paulo sendo colocado para M, realmente. E assim, a gente se preocupa e a gente viu tudo acontecendo e foi uma coisa atrás da outra, um escândalo atrás do outro, e a gente pensou realmente, será que vai acontecer o que aconteceu da outra vez? E não, dessa vez a cobrança é maior. Quem está responsável pelo São Paulo, seja a comissão de ética, conselho deliberativo, todos foram para esse lado da expulsão dos dois, e que, né, por mais que se demorou um pouquinho, mas foi o que aconteceu. E assim, a gente vendo a defesa deles, não tinha como realmente não passar por isso, passar impune, não ter uma real e efetiva punição para os dois, mas que seja o começo. Agora a gente vê o nome realmente do Dedé, que era o presidente do clube social, envolvido possivelmente envolvido, né, e passando sob investigação. A gente vê o presidente Júlio Casares. Então, tudo precisa passar realmente por muita análise. Todo mundo que está nessa gestão precisa passar por essa análise, porque foram escolhas de um presidente que foi impeachmentado por algum motivo, que está passando por investigações que vão além do interno do São Paulo Futebol Clube, que vão para a justiça, que estão na justiça comum. Então, é muita coisa acontecendo. Eu acho que isso vai se desenrolar ainda por muito tempo. Eu acho que por muito tempo a gente vai ainda falar sobre isso, falar sobre os dois. Eu acho que os dois hoje a gente pode falar que é página virada, que já não pertencem mais ao São Paulo Futebol Clube, mas que a gente vai repercutir isso ainda, é página virada. Mas a gente tem ainda muitos nomes que precisam ser questionados, que precisam ser falados, precisam ser cobrados, e os conselheiros precisam entender que o torcedor vai continuar cobrando. O torcedor do São Paulo vai continuar em cima para saber realmente entender quem está tomando as decisões. É uma pena que o voto seja secreto, mas de alguma forma a gente pode até imaginar como que foi, só que ainda não me conformo que alguém consiga votar para não expulsão dos dois também, o que é um absurdo e também precisa ser cobrado de alguma forma, porque assim, não faz o menor sentido. Pessoas como essas, do que aconteceu, do que foi divulgado, imagina o que a gente não sabe, sempre fica na minha cabeça isso. Isso foi divulgado, imagina o que a gente não sabe. Então, que o máximo de informações possíveis possam vir à tona nos próximos meses e anos, para que quem não torce para o São Paulo Futebol Clube, quem não faz o bem pelo São Paulo, possa realmente ser expulso, sair de São Paulo e não ter mais ligação nenhuma com o clube. Pois é, exatamente. Vitória para o São Paulo Futebol Clube, então, é algo realmente muito importante.